Semana passada foi aprovado o projeto para isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Aprovado por unanimidade na Câmara. Unanimidade. Vocês têm noção do que significa unanimidade? Brasília, isso é tipo um eclipse. É um projeto que foi prometido há anos e prometido pelos dois candidatos que chegaram ao segundo turno em 2022. Agora o texto vai para o Senado, se tudo correr como parece que vai correr, ele deve passar. Então, vamos para o que interessa. 3 coisas que você precisa saber para entender o que muda de verdade, sem truque de narrativa. Primeiro, esse projeto não atualiza a tabela do imposto de renda. A tabela ela é progressiva, funciona por andares. Você sobe um andar, paga aquele andar. Não, você não paga o prédio inteiro, não paga 27,5 de cara. As alíquotas por faixa continuam exatamente aquelas que você já conhece. 7,5, 15, 22,5, 27,5 nos degraus ali mais altos. A última vez que essas faixas foram totalmente atualizadas foi lá em 2015. De lá pra cá, sabe o que aconteceu? Ajustaram a faixa de isenção, criaram um desconto simplificado. O que foi ótimo pra muita gente que ganha até 2 salários mínimos. Muito justo. Mas as faixas do meio ali e as de cima ficaram congeladas. Esse projeto mantém esse congelamento. Ele cria um atalho para isentar quem efetivamente recebe até R$ 5.000 e vai oferecer um desconto para quem ganha até 7.350. Passou disso? Nada muda. Você continua na mesma escada, com os mesmos degraus, lá de 2015. Por isso que é importante dizer com todas as letras, não é R$ 5.000 livre para todo mundo. Será isento quem recebe até R$ 5.000. Agora, se você recebe 7.350, você vai receber ali o seu desconto. Se você recebe acima disso, nada muda no seu imposto de renda. Nada. Segue exatamente como hoje. E aqui tem um ponto de justiça que eu faço questão de repetir em todo o vídeo. Ninguém é contra isentar até R$ 5.000. Se a tabela tivesse sido atualizada ao longo desses 10 anos, R$ 5.000 provavelmente já estariam naturalmente isentos. Ou pelo menos deveriam. Não é um favor, é correção de rota. É um direito do contribuinte. O problema é que o resto da tabela ficou parado, e isso come renda silenciosamente. Segundo ponto, por que o mercado surtou em novembro, disparou dólar e agora não aconteceu nada? Em novembro, houve um anúncio de isenção em cadeia nacional, mas sem dizer como compensar a renúncia de receita. O ministro foi lá para a TV e disse, vamos tributar quem ganha mais de 50 mil por mês. Tá bom, mas como? Quando? Que alíquota? Que cálculo? Pareceu, sabe o quê? Cheque em branco. Pareceu uma irresponsabilidade fiscal. Porque quando o governo diz, vamos abrir mão de arrecadação, e não explica direitinho de onde vai vir o dinheiro, o preço dessa incerteza aparece em segundos. O dólar fica nervoso, os juros futuros vão subindo, o clima azeda de vez. Não é porque o mercado é malvadão e odeia pobre, já passou da hora da gente passar dessa fase. Pobreza puxa pobreza, ninguém quer um país pobre. Um país com renda minguada consome menos, investe menos, emprega menos, e isso não interessa pra ninguém. Muito menos pro tal do mercado. O que o mercado odeia é incerteza. Em economia, incerteza custa muito caro. Agora, a história foi outra. O governo mandou um desenho com planilha, tá dito lá qual que é a fonte de compensação, estão lá as estimativas de quanto arrecada com o quê, das rendas mais altas, e aí, com destaque ali para os dividendos. Você e eu podemos discordar dos números. Podemos achar que alguns estão superestimados, como eu acho, outros subestimados, também tem, mas existe um número na mesa e isso muda o humor. A previsibilidade, ela barateia o país. A incerteza, ela encarece. Não é torcida, é matemática. E aí a gente chega no terceiro ponto. A compensação ainda é muito incerta. E não é por falta de planilha, é por causa do comportamento humano. Quando você muda a regra dos dividendos, o contribuinte muda o jeito de distribuir. Ele adia, ele cria caminhos. A história da tributação está cheia de exemplos de como o planejamento legítimo ajusta o fluxo para responder ao imposto. Então, por mais que a conta diga vai arrecadar X, pode ser que não arrecade ali os X. E esse é o primeiro porquê da incerteza. O segundo porquê é um pouco mais técnico. Eu vou tentar simplificar aqui para vocês. O projeto cria um IRPF mínimo, que no anual é progressivo. Começa lá embaixo e vai subindo até 10% conforme a sua renda anual combinada vai subindo nessa escala do imposto mínimo. Só que no mês, quando a pessoa física receber dividendos acima de 50 mil da mesma empresa, a retenção vai ser de 10% na fonte, que é o topo. Aí você me pergunta, tá, mas e se lá no final do ano a minha alíquota mínima ficar em 2,5%? Por que me cobraram 10% o ano todo? Porque a retenção é flat em 10% e o ajuste vai acontecer só no outro ano. Na prática, é o governo pegando agora para devolver depois. Isso pode sim virar um problema gigante. Se isso acontece em escala, a compensação que hoje parece robusta vai virar uma fumaça no momento dessas restituições, ou seja, entra a caixa em 2026, sai na declaração de 2027. Ali é um mix de tesouraria, não de arrecadação líquida. Mas e os investimentos isentos? Eles entram nessa conta do mínimo? A regra do texto é clara. O projeto lista o que fica fora da base do IRPF mínimo. Poupança fica fora, LCI, LCA, CRI, CRA, CDA, debêntures de infraestrutura e fundos de infraestrutura, tem outros lá também que também vão ficar de fora. Recebeu uma doação ou herança? Também fica de fora.
Rendimentos recebidos acumuladamente, recebeu muita coisa de uma vez, quando tributados de forma exclusiva na fonte, também vão ficar de fora. Agora, operações de bolsa no regime de ganho líquido continuam entrando no mínimo. Eu sei, é um detalhe técnico que parece chato, mas faz diferença para quem tá tentando entender o que vai acontecer em 2026 com a cabeça fria. Antes do grande finale, deixa eu fazer uma leitura política aqui, porque ela ajuda a entender por que isso passou por unanimidade. Esse projeto foi, sim, politicamente muito mais inteligente do que o PL 2337 de 2021, do ex-ministro Paulo Guedes. E não estou falando de mérito técnico aqui. O 2337 tinha peças tecnicamente mais ambiciosas, algumas discutíveis, mas algumas muito interessantes. Mas politicamente ele naufragou. Faltou articulação, sobrou bode na sala. A ideia de atualizar a tabela completa do imposto de renda era muito sedutora, mas a costura não aconteceu. Virou uma tempestade de frentes de conflito, todas acontecendo ao mesmo tempo. Qual foi o resultado? O projeto empacou. Dessa vez, o governo isolou um ativo eleitoral muito poderoso, que é dinheiro no bolso de quem ganha até R$5.000, e amarrou a narrativa naquilo que ninguém ousa ser contra. Quem vai votar contra isentar a base? Some isso a uma maravilhosa comunicação. Não estamos aumentando o imposto de ninguém, estamos deixando isentos os de baixo e cobrando mais dos de cima. Simples de explicar, fácil de entender e fácil de defender nos palanques e nas entrevistas. Politicamente, muito hábil. A oposição ficou sem frame. Se vota contra, vira contra o povo. Se vota a favor, homologa a vitória adversário. Votou a favor. Unanimidade. E o governo emplaca a possibilidade de chegar a 2026 dizendo que aprovou não só uma reforma tributária, e sim duas, do consumo e da renda, que isenta até R$5.000. É um ativo de campanha de primeira grandeza. Ok, dona Maria Carolina, então você é contra? Não sou contra isentar até R$5.000. Eu acho justo. Como eu disse, se a tabela não estivesse congelada há uma década, isso já teria acontecido naturalmente. O meu ponto é de qualidade do desenho e de previsibilidade macro. A gente precisa saber como compensa e se compensa mesmo. Se você monta a compensação em cima de dividendos, você precisa considerar que os pagadores vão mudar o timing e a política de distribuição. Se você define a retenção mensal em 10%, mas o mínimo anual é progressivo e pode ficar abaixo disso, você está antecipando um dinheiro que pode virar restituição no futuro. Não é pecado devolver, pecado é contar com esse dinheiro como se ele fosse vir líquido e certo. Tem mais um detalhe de prazo que é bom cravar aqui. Para valer a partir de 1º de janeiro, o projeto precisa ser aprovado no Senado e sancionado até 31 de dezembro. Ou seja, tem calendário. E enquanto o Senado discute, vale a pena acompanhar o texto fino. As regras de retenção, as exceções, as janelas de transição, porque é nelas ali que moram tanto os abusos quanto as boas soluções. Eu sei que tudo isso parece uma guerra de narrativas, e sim, também é. Mas tem uma leitura econômica que corta o barulho. Quando a gente olha para 2026, o que importa é se vai sobrar dinheiro de verdade no bolso de quem ganha até R$5.000. E se a conta da compensação fecha sem fabricar bombas de efeito retardado que vão estourar no colo desses mesmos que receberam a isenção. Porque desoneração mal calibrada a gente já viu. Lembra daquela da folha de pagamento da presidente Dilma? Pareceu uma ótima no ano e explodiu no colo do próprio governo 13 anos depois. A diferença entre uma boa política e um tropeço está no detalhe, que lá atrás parecia técnico e chato. E é aí que eu entro, traduzir o chato para você não cair na pegadinha. Resumo da ópera, sem passar raiva. A promessa foi entregue com manchete boa, a matemática ainda está sob revisão e a política foi, olha, jogada com frieza e maestria. Resultado foi uma unanimidade rara e um 2026 com uma narrativa prontinha. Eu sigo fazendo o trabalho ingrato de traduzir a parte chata, pra ninguém cair no truque do brilho. Se te serviu, curte, compartilha, deixa o seu comentário. Segunda-feira, 9h30 da manhã, eu volto aqui no Estadão pra não passar raiva sozinha.